E aí, gente, meu nome é Lohane. Meu nome é Ezequiel. E estamos começando mais um APcast dos Jovens Adventistas da APEC. E nós temos duas convidadas hoje. Pois é, né? Lohane passou não sei quantas semanas sem vir e hoje voltou. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Para os que não conhecem, essa é a Lohane, tá bom? Ela não é uma convidada, mas acabou se tornando. Ela é nossa apresentadora também. Inclusive, eu estava com saudade de vir pra cá. Verdade. E a nossa segunda convidada, quem é? Se apresente. Olá, boa noite. Boa noite. É noite, já passou o pôr do sol. Passou o pôr do sol, é noite. Meu nome é Milena, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece o convite, tá? Por estar aqui com a gente, dando continuidade, né? Porque o título da semana da lição dessa semana é a parte 2. A vida de Jesus no altar, parte 2. Então, vamos encerrar isso aí. Mais exemplos da vida de Jesus pra gente. Pois é. Até que enfim chegou nesse personagem, né? Milena, o que você achou aí do iniciozinho da lição? Eu achei muito interessante, né? Sempre falar a respeito de Jesus é algo que profundamente me toca, né? Falar da pessoa de Jesus, a principal pessoa da Bíblia, é incrível sempre. E podemos aprender muito, né? Com os exemplos que ele deixou. E graças a Deus ele deixou, né? Um modelo para que nós possamos seguir enquanto estamos aqui nesse mundo. Amém. Vamos pra tirinha. Quais foram as de vocês, né? As primeiras impressões. Eu vou tratar a Lohane hoje como uma convidada, tá? Então, vamos lá. Quais foram as primeiras impressões da tirinha? Vamos lá. Primeiro, eu procuro sempre ver uma palavra ou algo que resuma a lição. Até quando Milena chegou lá atrás, né? Ela fez assim, eu tô revisando a lição de novo. Ela fez assim, pra mim, a lição foi resumida em oração. Tá falando sobre oração. E a tirinha já começa falando sobre oração, né? A menina pergunta aí, orar é tão importante assim? E a outra foi contar a ela o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Então, assim, traz um pouquinho sobre o que é a oração, né? A importância da oração na nossa vida. Eu achei muito interessante essa tirinha, porque basicamente a resposta da segunda moça que aparece é: querida, se coloque no seu lugar, entenda quem você é. Gostei. Se até Jesus, que era filho de Deus, 100% humano e 100% Deus, dependia da oração, do relacionamento com o Pai, que dirá você? Então, achei muito interessante. Verdade, 100% humano, né? Não tem nem como pensar nisso. Vamos lá, introduzindo a lição dessa semana, vem sempre uma história, né? E a dessa semana em específico falou sobre um momento que o autor passou aqui que não foi um dos melhores da vida dele, né? Ele disse que tava se sentindo mal, mas não estava querendo ir até Deus, e ele sabia que só Deus podia resolver aquela situação dele. E o que acontece muitas vezes com a gente, né? Isso. Porque a gente tem, durante nossa trajetória cristã, alguns momentos que a gente está um pouco mais afastado de Deus, infelizmente. E aqui, ele fala que, feito Ezequiel falou, ele sabia que precisava estar próximo de Deus, voltar à intimidade com Deus, mas ele sabia que se ele se aproximasse, ele teria que deixar para trás algumas coisas que ele não queria. E interessante que, assim, esse relato, ele basicamente é um relato de todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos mais afastados de Deus. E eu achei interessante que no início do relato, ele sentia, ela ou ele, né? Ele sentia de que existiam coisas na vida dele que estavam afastando ele de Deus. E isso é comum acontecer conosco, né? É engraçado que parece que naqueles momentos em que nós nos afastamos de Deus, parece que o inimigo, ele coloca tantas coisas para insistir, fazer com que a gente permaneça longe de Deus. Eu acho muito interessante. E quando você toma consciência, eita, não estou seguindo um caminho bom, preciso retornar, preciso conversar mais com Deus, ele faz de tudo. Aparece tudo, um monte de problemas, um monte de provações que você fica, meu Deus. E aí é nesse momento que você tem que realmente cair em si, cair de joelhos. Deus, eu estou aqui mais uma vez. Eu sou humano, sou falho, eu sei que eu me afastei de ti. Mas o mais importante, o mais incrível a respeito de Deus é que não importa a distância que você vá,
Ele sempre está de braços abertos para te receber de volta. Verdade. E independente do que aconteça com você, ele te ama. E você pode recorrer a ele assim que você precisar. E é isso que aconteceu na história, né, que ele trouxe pra gente. Ele falou aqui que chegou um momento que ele não estava aguentando mais. Não deu, Isso né? foi o à limite. noite, então digamos que, sei lá, 7 horas da noite, ele começou a falar com Deus. E ele falou aqui, ó, contei tudo a ele, cada pecado, cada medo, dúvida e dor, tudo que estava em minha mente e coração. Foi um momento totalmente aberto e vulnerável com Deus. Quando terminei, decidi deixar que ele falasse comigo. Ele até falou, né, que até aquele momento era uma conversa unilateral. Só ele tava falando, ó, Deus, é isso. Descarregando tudo. É, descarregou tudo. Quando ele acabou de falar, ele fez. Agora pode bater. Qual foi a primeira coisa que ele ouviu? Ele falou aqui que a primeira coisa que ele ouviu, né? Deus falando assim, ó. Eu amo você. Sei que está sofrendo. Sei que está correndo de mim. Eu sinto sua dor. Eu amo você do jeito que você é. Você está seguro comigo. Eu quero ajudá-lo. Jamais o deixarei. Apenas confie em mim. Deus continuou falando, acalmando os meus medos e me guiando sobre aquilo que estava me causando sofrimento. Lindo demais, né? E eu até anotei aqui os pensamentos que eu tenho enquanto eu estudo, aí eu Pode anoto. falar, eu gosto bastante. E essa história, assim, me mostrou de que o amor de Deus por nós não depende de nenhum ato nosso, nem mesmo da oração. Se você ora hoje, se você não ora hoje, Deus vai continuar te amando. Mas qual é o diferencial da oração? A oração, quando você eleva uma oração, uma prece a Deus, você se torna mais apto a sentir esse amor e ouvir desse amor através dele mesmo, através da sua palavra. Então, quando você ora, você abre um coração a um amigo. E eu acho interessante que a gente sempre fala essa frase, né? Orar é como abrir o coração a um amigo. Um amigo, quando você assim tem uma relação muito próxima com ele, o que é que vocês mais fazem? Conversa. Sim. Abertamente, né? Abertamente. Conta Você tudo pode que conversar aconteceu. sobre tudo. Tudo. Absolutamente tudo. E é essa relação que Deus quer conosco, entendeu? Agora, quando você conheceu essa pessoa que é seu amigo hoje, você tinha tanta intimidade com ela? Você fica meio cabreiro, né? Às vezes nem gostava. Você não conta seus segredos, você não abre seu coração. E às vezes, quando a gente não ora e por um determinado tempo e depois retorna, a gente fica com aquele medo. Mas será que eu sei orar? Aí fica aparecendo aquela oração mecânica, sabe? Como se não tivesse relação com Deus. Mas a partir do momento que você desenvolve isso na sua vida, ele vai se tornando um amigo íntimo. E aí você vai ter conversas maravilhosas com ele. Ou às vezes o sentimento... o sentimento é de tipo assim... caramba, será que ele não tá de mal comigo, né? Tanto tempo que eu passei longe. Você fica... E aí, Deus? Tudo bom? Isso aí que Milena trouxe me lembrou que a terça-feira fala, eu vou pular, mas depois a gente Vai volta. pular, Lorraine? Desculpa, você sabe como é que eu sou, mas não perde aqui. Mas na terça-feira tem falando mais uma história, né? Eu acho que é pastor, não sei quem é, depois a gente descobre. Mas ele vem trazendo mais uma história da vida dele, né? E ele falou aqui, foi aqui mesmo? Foi não. Foi na quinta. É na quinta. Então eu vou pular mais um pouquinho. Eu fiquei procurando aqui na terça. Foi na quinta-feira. Ele falou que e inclusive eu achei muito interessante. Sim. Que quando ele era criança, na igreja dele, todo início de ano, ou quando iam apresentar um novo projeto para a igreja, o pastor, ele convocava uma vigília de oração na igreja. E a igreja inteira ficava a noite inteira orando. Ele até falou que quando criança, né, dava graças a Deus que não precisava ficar lá, porque criança não tem a necessidade de ficar, também não tem a resistência de ficar a noite inteira. E ele dava graças a Deus, né? Mas quando foi crescendo, ele ficou, como é que eles têm, assim, assunto pra falar com Deus? E o pior é que às vezes eu fico, Deus, eu não sei o que falar agora, não. Mas eu tô aqui, viu? Né? Fica assim, porque realmente, imagina, uma noite inteira de oração. Ele fez, depois eu descobri que não era apenas isso, né? Tinha as mensagens, tinha os louvores, que faziam com que eles ficassem
atentos, né? E ele falou que depois da noite praticamente em claro que ele passou orando, que foi a primeira história que a gente viu, ele entendeu que é possível, sim, orar tanto tempo assim. E até no domingo, ele fala, eu tinha passado horas com Deus, no caso, feito eu falei, né? Digamos que ele começou às 7 horas da noite falando com Deus, e aqui ele falou que quando olhou no relógio, quando acabou tudo, estava 1h da manhã. Aí ele falou, eu tinha passado horas com Deus em oração e pareceram poucos minutos. De repente entendi como Jesus conseguia passar noites inteiras de oração. Exatamente. Então, isso é um exercício, né? Quanto mais você pratica, mais você vai ter. Uma coisa que eu gosto de fazer durante o meu dia a dia é, às vezes a gente pensa que oração é só aquele momento que você ajoelha ali no seu devocional e faz oração. Tem Mas todo não. o ritual, né? Exatamente. Você pode orar a Deus em qualquer lugar. Verdade. Independente do que você estiver fazendo. Sobre as definições assim que as pessoas falam a respeito de Deus. Deus é meu pai, Deus é meu protetor, Deus é o meu refúgio. Mas se você fosse me perguntar qual a melhor definição de Deus para mim, eu digo que ele é meu melhor amigo. Porque, agora eu vou um relato pessoal aqui, né? Entrar num relato pessoal. Eu sempre fui aquela menina meio tímida, que não tinha muitos amigos no colégio. E assim, eu sempre fui uma pessoa meio que difícil de confiar nos outros, sabe? Sim. Eu acho que olhando para trás na minha vida, com exceção do meu marido agora, né? Mas eu nunca tive aquela pessoa que eu pudesse chegar assim e abrir, de fato, o meu coração. Contar tudo o que acontece comigo para essa pessoa. Essa pessoa, para mim, na verdade, sempre foi Deus. Eita, Deus, olha, aconteceu isso comigo hoje. Eu sempre fiz isso, sempre foi uma coisa natural para mim desde criança. Então, a melhor definição de Deus para mim, realmente, é meu melhor amigo. E é isso que ele quer da gente, né? Que a gente enxergue ele como essa pessoa que se pode confiar, que se pode contar tudo, que se pode despejar todos os seus sofrimentos, todos os seus pesares, que ele com certeza vai aliviar. Ele mesmo promete, né? Mas chegar nesse nível também de intimidade requer tempo, né? Feito a Milena falou. Beleza, tem aquele amiguinho que você cresce com ele, né? Então você não vai, às vezes, tipo assim, precisando de muito tempo conversando, porque a amizade no crescimento fortalece isso. Eu tenho poucos amigos desse jeito. Mas hoje não consigo também chegar nesse nível de vou abrir tudo pra fulano, assim, pá! Não consigo com quem? Com a minha esposa. É uma pessoa que agora eu convivo mais, estou mais próximo. Sua família. Justamente. Então, é necessário também o momento de comunhão, né? Na lição da semana passada a gente viu muito sobre isso. Comunhão. Se a gente não tiver esse momento de comunhão, não só diário, mas constante, assim como a Helena falou, de tipo, não é você... eu quero orar. Tem que parar e ficar de joelho ali e orar. É bom? Mas o seu mental ali consegue se conectar com Deus tranquilamente, né? E que bom, né? Com certeza. Porque, comparando aí com os amigos terrenos, mundanos, né? A gente tem que procurar a pessoa, ir lá, ou esperar ter internet para falar no WhatsApp, sim. esperar a pessoa responder. Deus, é só aqui, ó. Exatamente. Então, cara, que melhor amiga a gente poderia ter, senão não tem Deus. Conexão mais rápida e sem interferência. Não tem interferência. Não tem. Vamos lá, Lohane. Você pulou para a quinta, mas vamos voltar para a segunda. Vai. Segunda-feira. Hipocrisia em foco. Eu confesso que eu fiquei assim, o que é que tem a ver isso aqui com o tema? Aí sim, quando a gente vai lá para Lucas capítulo 6, né? É um capítulo também bem grande, conta várias histórias do período ali de Jesus e vai falando do, tipo, como o povo daquela época se portava naquela época, mas não por causa das orientações que Deus tinha dado, e sim pelo medo ou receio que o povo tinha das orientações que os líderes daquela época davam, né? Deu até um exemplo aqui embaixo sobre quando Jesus estava com os discípulos, sentiram fome, era sábado e, pega aí, vamos comer. E escolhendo, começaram a comer, chegou e começou bem natural, a ajudar, né? Isso, tá com fome, tem que comer, tá mandando aqui, né? Então, Jesus, ele quebrou alguns paradigmas que naquela época, tipo, era blasfêmia, não, você tá
rasgando aqui os livros. Era basicamente isso, né? O pessoal ali ficava revoltado a esse ponto. Mas era um povo que, ao mesmo tempo que prezava para que eles seguissem ao pé da letra as coisas, não seguiam. No coração, no íntimo deles, não era tipo, para você não errar, mas é para você fazer o que eu tô mandando você fazer. E quando eu tava estudando, eu tava pensando, né, que assim, eles se achavam tão certos, mas tão certos. Então, trazer pro hoje, né, tão cristãos, e eles faziam totalmente ao contrário do que Deus pedia. Porque, vê, eles queriam matar Jesus. Minha gente, eles queriam matar uma pessoa. Imagina, vamos voltar para um caso recente agora, né? O mini... Como é que é? Quem? O mini profeta, né? Of the King, the Power, Of the Isso. Best. Power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Olha, ela sabe tudo! Meu Deus! Pronto. Caramba! Imagina, vamos comparar. Não, eu não concordo com ele. Vou matar ele. Desse jeito. Vamos atrás dele que ele tá falando heresia. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Claro, né? Muito diferente. Mas assim, que cristão... É porque falar cristão é de hoje, né? Eles não eram cristão. Mas... Eles eram o quê, Ezequiel? O grupo, né, que resumia isso tudo que vocês estão falando eram os fariseus, Justo, os fariseus. Os dominadores da palavra naquele tempo. Os Pronto. dominadores da palavra. Os intérpretes da Eles lei. deveriam mostrar ali o amor que Deus demonstrava para eles. E eles não conseguiam fazer isso. Na verdade, no coração deles só tinha ódio. É feito o Ezequiel falou, né? Eles deveriam seguir a palavra completamente, mas no coração deles eles não seguiam. E eu acho interessante é que se a gente colocar Jesus no foco desse cenário todo que nós estamos comentando aqui, ele estava enfrentando um grupo muito poderoso da época. Eles ditavam todo o comportamento de uma sociedade. Se os fariseus dissessem, olha, vocês estão adorando a Deus se fizerem isso, vocês só podem andar 1 quilômetro no sábado. Se algo acontecer no sábado com o seu animal, você não pode fazer nada. Deixe lá. Então, assim, era Jesus, um homem só, contra um poder gigantesco, um costume, né? Uma nação enraizada inteira, numa né? sociedade. Eu não sei se foi aqui na segunda, mas em algum lugar aqui tem falando que um dos maiores pesos que Jesus sentiu foi justamente ser negado por seu próprio povo. Até quando ele vai para a sua cidade natal, né? Ele vai lá e eu acho que no íntimo ele sabia que algo iria acontecer, que ele iria ser rejeitado. Mas aquilo machucou ele, porque ele ainda tinha a parte humana ali. Então machucou ele. E por isso até que a lição traz, mais uma vez, a importância da oração. O porquê que Jesus ele se distanciava para falar com o Pai? E assim, ele queria estar ali para mostrar a verdade, o amor de Deus como de fato ele era. Então, a recusa, digamos assim, a venda que as pessoas colocavam sobre os seus olhos, isso causava dor no coração dele, com certeza, né? Porque o que acontecia? Os fariseus, eles tornavam a adoração a Deus um fardo. Isso. Essa que era a realidade. Peso, né? Não tinha prazer nenhum em adorar a Deus como os fariseus adoravam. Era um fardo pesado mesmo. E Deus e Jesus veio justamente para mudar isso, né? Para mostrar a verdade, que independente do que a gente faça, independente das nossas obras, Deus nos ama. Não é o fato de eu, digamos assim, obedecer estritamente à lei que vai me garantir a salvação. Porque o que os fariseus faziam, na verdade? Colocavam as obras acima da graça de Deus. Infelizmente, eles faziam isso. Tem 2 pontos que a lição traz, destacando isso dentro do capítulo 6 de Lucas, né? O foco de Lucas 6 não parece estar nas obras miraculosas de Deus, e sim no contraste que Jesus estabeleceu entre o reino de Deus e sua justiça e a falsa religião que os fariseus ensinavam. Então, era justamente isso. Quando eles se depararam com Jesus e perceberam que Jesus era aquele que ia contra o que eles falavam e queriam que o povo seguisse, foi tipo um choque.
O que é esse maluco? O que é esse doido aí? E quando eu li essa parte da lição, aí eu lembrei automaticamente, eu vou pedir licença aqui para vocês, para fazer esta indicação. Todo canto que eu vou, eu gosto de indicar um livro, entendeu? Pode indicar. Então, quando eu li essa parte, eu lembrei deste capítulo específico aqui do livro O Incomparável Jesus Cristo, de Amin Rodô. Esse livro é fantástico. Eu amo Amin Rodô. Para mim, assim, ele é o melhor escritor da igreja. Sou muito fã. E tem esse capítulo aqui dele, a respeito da parábola do fariseu e o publicano. E ele vai discorrendo justamente a respeito disso que a gente está falando. Mas olha como ele começa o capítulo. Eu só vou ler a primeira frase. Só a primeira frase mesmo? Jesus era mestre em arrancar máscaras e destruir pretensões infundadas. Eita, eu me arrepiei aqui com a primeira frase. Então, Imagina o resto. Exatamente. É um capítulo fantástico. Eu indico muito a leitura, não só desse capítulo, mas do livro inteiro, né? E olha só outra parte que fala aqui, que o grande problema com a mentira e a pior forma de mentira é aquela que nos engana a nosso próprio respeito, é o que quanto mais repetida ela cria enormes raízes e passa a se transformar em verdade, na nossa verdade. E era isso que os fariseus tinham como problema. Eles se enxergavam no centro, eles eram, digamos assim, um modelo perfeito a ser seguido pelos outros. Na verdade, tem uma parte aqui que ele fala que os fariseus não eram o pior do que o ser humano pode produzir, o esforço humano pode produzir, mas eles eram o melhor. Entendeu? Eles Entendeu se esforçavam tanto, mas para chegar no nível, para chegar no nível tão alto, mas pelo caminho errado, Exatamente. Os fariseus eram o melhor do que o esforço humano pode produzir. Imagina se eles tivessem realmente acreditado em tudo que Cristo estava falando e que ele era realmente o Messias. Imagina o que iria acontecer na história. Não, era uma revolução no povo daquela época. Porque é feito, Milena trouxe, né? Eles eram esforçados. Muito esforçados. Eles colocavam tantas regras na lei ali, os em caras tudo. tinham 5 livros decorados, do começo ao fim, frase por frase, decorado, todo homem, né, naquela época. Exatamente. O grande problema dos fariseus, na verdade, era justamente essa inversão da ordem das coisas. As obras vêm em cima da graça de Deus, quando, na verdade, não é assim. Vocês não fazem boas obras para obter a salvação, para obter a graça. A gente recebe a graça. E é por isso que nós fazemos boas ações. Porque por amor, ele já nos né? deu tudo. Conhecer, por ser E, transformado. assim, para mim, eles sabiam que Cristo era realmente o Messias. Só que O orgulho. é feito... o orgulho não é queriam também... aceitar. Isso. E assim, é feito a gente tá vendo. Jesus, ele trouxe algo totalmente diferente do que eles colocavam. Então, assim, se eles se sentiam os donos da lei, né? Tem que seguir isso aqui. Por quê? Porque eu tô falando que tem que seguir isso. Aí vem Jesus e fala assim... Não é assim, amigo. Não é. Aí eles vão fazer o quê? Você... ele falou o quê mesmo pra Jesus? Que ele estava endemoniado, não foi? Falou que Jesus estava endemoniado. Não, mas qual? Diga aí. E até aqui, eu acho que é na segunda já, ele fala que quando Jesus ele curou o homem com a mão ressequida, né? Ressequida, ele falou pro homem para não falar para ninguém. Porque ele sabia que se ficassem sabendo logo... iam atrás dele mais cedo do que foram. Inclusive, a lição fala que, além desse orgulho, né, dos fariseus, o que eles sentiam por Jesus era inveja. Eles tinham inveja da popularidade de Jesus. Ou seja, eles queriam ser o centro. Eles queriam ser o modelo perfeito. E não queriam abrir mão em favor de uma outra pessoa que surgiu assim do nada, né? E de tudo que Jesus fazia, né? Porque, pronto, aqui na segunda tem falando que uma multidão procurava Jesus. Onde Jesus estivesse, a multidão chegava. Por quê? Porque só de tocar, eles eram curados. E os fariseus não tinham esse poder. Eu lembro até que eu vi em The Chosen, né?
na Bíblia eu não vi. Mas eu acho que muito provavelmente aconteceu mais ou menos dessa forma, principalmente em relação ao sentimento deles. Quando Maria estava endemoniada, os fariseus provavelmente foram atrás dela para tentar tirar o demônio dela. Eles não conseguiram. Né? Não conseguiram. Só que Jesus, com uma só palavra, tirou tudo. Então, assim, não só esse, mas todos os outros milagres. Imagina quantas outras coisas os fariseus tentavam fazer e não conseguiam. Veio Jesus... Oxe, ele nem tocava nas pessoas, eram as pessoas que tocavam nele E acabou. quando eu li essa parte da lição, eu fiquei pensando assim, como será que seria se os fariseus, ao invés de rejeitarem a Jesus, tivessem ficado impressionados e aceitado a mensagem deles, né? Porque, assim, isso mostra o coração deles estava tão endurecido que eles não conseguiam sentir a alegria por um pecador que era liberto, por uma pessoa doente que era curada. Não, eles não enxergavam a bênção que tinha recaído sobre a vida daquelas pessoas que eles deveriam amar, por serem seus irmãos. É feito tu falou, eles colocavam as leis, né, acima da graça. Então, eles não conseguiam enxergar, porque para eles aquilo ali tá curando no sábado. Que absurdo! Isso é um pecado. Não viam a grandiosidade do que estava acontecendo. Porque naquele tempo, quais eram os milagres que aconteciam antes de Jesus chegar? Fazia muito tempo que o povo ali de Israel não tinha visto um grande profeta assim, né, falar e tudo mais. E vinham de uma fase ruim, né? E a lição diz assim, ó, Jesus proclamou seus ensinos em meio a períodos de oração secreta. Em Lucas 6,12, que também está dentro do capítulo que a gente estudou, diz que ele se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite orando, e no outro dia, a gente sabe, foi quando ele voltou ali para escolher os seus apóstolos, né? Porque tipo, já tinha uma multidão seguindo ali, mas no outro dia ele sabia que tinha algo muito importante, fez aquela oração, passou a noite ali de comunhão com Deus e voltou. Ele estava sobrecarregado com as pesadas responsabilidades do trabalho que teria no dia seguinte. Então, naquela manhã, ele desceu do monte para escolher os 12. Quando nos lembramos do que Jesus fazia diariamente, será que é de admirar que ele ocasionalmente se retirasse para passar uma noite em oração em seu altar de adoração? Tipo, além de ele enfrentar tudo isso, tipo, o povo dele que não aceitou ele, né? Ele passava por essa pressão social ali, porque quando ele se declarou, né, no meio ali da cidade dele, a galera já quis matar ele, empurrar ele para matar. A gente já começa a pressão aí. Ele percebia que ele teria escolhas mais importantes mais para frente. E em nenhum momento, assim como eu falei até com a Gabi na semana passada, em nenhum momento ele, tipo, falava... esse aqui, eu tenho que seguir isso aqui. Não, de acordo com isso aqui, eu vou por esse caminho. Ele sempre se excluía, buscava a Deus a orientação, voltava com a orientação e seguia. Então, por mais que ele fosse Deus aqui na Terra e tudo mais, ele era orientado pelo Pai e seguia o que Deus tinha mandado para ele. Então, toda essa pressão que ele passou, ele conseguiu passar de boa, né? E entender o que era necessário. De boa assim, né? Entre aspas. E isso que a lição trouxe me lembrou do ministério. Até aqui na terça-feira, falou, né, que Jesus frequentemente se retirava, feito o Ezequiel falou, ao enfrentar momentos de tensão durante seu ministério. Então, eu lembrei bastante do que a gente passa, né? Nos ministérios que nos é dado. Que eu falei errado. Nos são dados. Nos Se são for dados. vários, né? E quão pesado fica em algum período ali. E aqui tá mostrando o que a gente tem que fazer. A gente tem que se retirar, falar com Deus. E Deus vai nos dar um alívio, né? Porque assim, o fardo de Jesus era muito pesado. Mas quando ele ia pro Pai, ele voltava mais leve. E sabendo o que ele deveria fazer. Eu achei interessante que nessa parte aqui, a lição diz que ele voltou com a orientação de Deus de escolher discípulos. Porque, além de treinar e preparar eles para levar adiante a obra depois que ele voltasse para o céu, ele precisava de amigos, de pessoas. Dividir, né, ali com ele o peso, dividir, né? o fardo. E isso me mostrou... No finalzinho fala que ele precisava de apoio emocional. E isso me mostrou o seguinte, que a missão, seja no tempo de Jesus ou no nosso tempo, a missão é mais leve quando ela é compartilhada.
E um perigo que a gente tem como líderes de igreja, como jovens que cuidam, que estão à frente de programas da igreja, é querer fazer tudo só. Ah, se for do meu jeito, vai ser melhor. Ou tipo, não tem ninguém, eu tenho que fazer tudo aqui, né? Não gostar de delegar. Sim. E quando a gente faz isso, a gente recai no mesmo problema dos fariseus, porque lá no fundinho do nosso coração existe a vontade de que as palmas, as glórias sejam voltadas para quem? Perigo. Para nós. Muito É um perigo, muito perigoso. Principalmente para os líderes, né? E se a gente continuar aqui, o título da terça também é bem... Pelo menos essa lição, nessa semana, os títulos foram bem assim. Eu li e... Poxa, impactante. Orações noturnas de alto risco. Uma oração de alto risco? Como assim? Você vai lendo e vai entendendo. Continuando, depois do que Lorraine leu aqui assim na metade, em Lucas 5, 12, 15, aí a gente vai seguindo, né? Eu marquei mais embaixo aqui. Ó. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Essa observação não é por acaso. Jesus sabia que sua missão era se submeter à cruz e morrer pelos pecados do mundo. Mas ele também sabia que essa missão seria dificultada se ele ganhasse destaque muito rapidamente. Aí entra a questão do que ele pedia para as pessoas não divulgarem o milagre e tal, né? E vamos pensar assim, se tivesse internet naquela época, coitado da missão de Jesus, ia assim uma semana, né? Porque ele ia começar na segunda com 0 seguidores e na sexta-feira que ele foi morto já estava estourado lá. Então, ele pedia para que o povo não divulgasse justamente para que a missão fosse cumprida etapa por etapa, do jeito que Deus... E eu acho interessante que ele falava que não era o tempo. Quando ele falava, né? Não fala pra ninguém, não. Ainda não é o tempo. E o pessoal ficava, né? Mas eu preciso falar que... Alegria, engraçado, né? Quando a gente vamos comparar a reação dos que eram curados, né? Que tinham os milagres, com a reação dos fariseus. E eu vejo muito a humanidade de Jesus nesse ponto aí, porque ele sabia que ainda não era chegada a hora dele, em vários momentos onde ele faz cura nos evangelhos, que não é para a pessoa sair divulgando, ele fala assim, não é chegada a minha hora ainda, mas a pessoa ia lá e contava para os outros. Isso mostra que ele ficava, acho que, dividido, assim, né? Não, eu quero ajudar essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa. Porque ele era movido por compaixão. Ele sentia a dor das outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ele tinha aí, né, um ministério que ia levar ele para a cruz. E ele sabia disso, né? Eu tenho que enfrentar isso. Às vezes, preso entre as necessidades das pessoas e seu chamado para a cruz, Jesus fugia para seu altar no deserto, seu local de oração, onde recebia conforto, orientação e poder para seguir em frente. Então, se a gente comparar com a vida da gente, a gente sabe que a gente tem uma missão. Eu gosto de dizer assim, todo mundo tem a mesma missão. Como você vai fazer? Aí é que Deus vai mostrar, né? A missão da gente é salvar o máximo de pessoas que a gente conseguir. É apressar a volta de Jesus. E sempre que ele estava pesado nisso, ele ia para o lugar dele. O isolamento de Jesus não era porque, estou cansado das pessoas aqui, um outro pecador perto de mim, vou me afastar. Não era por causa disso, era tipo, eu estou precisando recuperar o fôlego, e esse fôlego que eu preciso só vem do meu Pai. E a gente, se passar por alguma pressão ou algum momento de, eita, eu estou perdido aqui, não sei o que é que fazer, você tem que buscar a força só com quem vai te dar. Às vezes não é o líder mais experiente, não é aquela pessoa que é mais chegada em você dentro da igreja, é Deus. Ponto final. É assim como o autor do começo na história, né? Da lição, ele falou. Se eu sabia para quem eu tinha que ir, né? Mas eu estava evitando. Se você está evitando, não evite. Quanto mais você passa ali tempo segurando um negócio ruim, pior vai ser para você. Ficar com aquele peso dentro de você. E aí, a gente passa? Eu já passei. Já passou, já? Milena, tem mais alguma coisa? Eu vou passar, porque eu vou pegar o seu gancho. Então ela vamos. É como eu. Né? Bora aqui. Mas se a quarta-feira é dia de... Hipertexto. Isso mesmo, rede semântica, interação com você que está assistindo a gente aqui, ó. Tira uma foto da sua rede semântica. Lorraine, você fez sua rede semântica? Eu fiz. Milena, você fez? Milena fez, viu? Uau. E fez, viu? Geralmente as meninas de Lorraine ficam na mesma eu tô quantidade. aqui com 5, ele Eu tô tá ali com 4. 4. Milena tá com 100. Eu vou escrevendo as coisas que vêm na minha mente. Eu nem paro pra pensar, vou escrevendo. Tira uma foto da sua rede semântica, posta ali nos stories e marca o nosso Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Jovens...
Underline APEC. Muito bem, ela lembra, ó, ela lembra. Isso aí, ó, marca a gente quer ver essa interação com vocês. Quarta-feira, Lohane. Quarta-feira eu sempre falo que quarta-feira, normalmente, na maioria das vezes, vem com muita pergunta, né? Então, pra não ficar perguntando várias coisas, porque tem algumas perguntas que é mais pessoal pra você pensar com você e você mesmo. Eu marquei 2 perguntas aqui que eu acho muito interessante pra gente tanto responder em classe, né? Quanto parar pra pensar. A primeira é: por que a oração secreta é essencial para a vida cristã? A oração secreta. Secreta. O que seria esse secreto? A mesma coisa que Jesus fazia. Ele se distanciava. Ele não fazia como os fariseus, né? Tô orando. Tô aqui. Eu vou orar. Senhor! Tá vendo orando? Eu vou sou orar esse agora. pecador aqui do meu lado, porque eu sou perfeito. Né? Exatamente. Você, Milena, o que você acha? O porquê que a oração secreta é tão importante para nossa vida? A oração secreta, ela é tão importante porque é ali que você vai, de fato, derramar o seu coração aos pés de Jesus. Dá para você fazer isso para todo mundo ver? Só se você for uma pessoa muito, né? Corajosa, né? Muito corajosa, porque geralmente a oração na frente dos outros é aquela que você faz por um motivo específico, quando você está na igreja. Pelos outros. Pelos outros, exatamente. Não que você não possa orar pelos outros só também, né? Mas é essencial isso, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e abre o teu coração em secreto a Deus. E essa oração em secreto é justo pegando o gancho de Milena. O que a gente tá vendo aqui, né? O que a gente viu na primeira história, né, que ele trouxe, que é realmente nos derramar aos pés de Deus, né? Colocar tudo para fora. Então, assim, é importante esse momento, porque é um momento que a gente começa a ter mais intimidade com Deus. E é como até a Milena falou, né? Quando ela era mais nova, ela não tinha muitos amigos e o amigo dela era Deus. E ela conseguiu passar por tudo que ela passou, né? Não sei o que é, mas conseguiu passar. E o detalhe também, quando você está em secreto com Deus, é mais fácil você ouvir a voz dele falar com você naquele momento ali também. Às vezes, no meio do barulho, orando perto dos outros, você não vai conseguir se concentrar o suficiente para ouvir o que ele tem a dizer. Então, é muito importante essa oração em secreto também como uma forma de ouvir ele falar com você, recarregar suas energias. Era isso que Jesus fazia. E às vezes a gente pede tanto para que ele fale, né? Só que a gente não fica em silêncio para que ele... Exatamente. Pra gente conseguir escutar ele. Exatamente. Às vezes é aquela... Eu vi no Instagram uma vez: Senhor, eu sou uma pessoa tão lenta, então se o Senhor for me mandar um sinal, manda uma placa de LED gigante assim, piscando para eu poder entender. Mas será que você ficou quieto o suficiente para ouvir ele falar com você? Tem tudo isso, né? A segunda pergunta é mais geral, né? Se mais adventistas do 7º dia priorizassem um tempo de oração de qualidade e sem pressa, que impacto nós teríamos no mundo? Essa é para vocês pensarem. É uma coisa bem forte para pensar, né? E assim, eu achei uma pergunta aqui interessante, que é essa seguinte pergunta aqui, né? O que significa depender completamente de Deus em sua vida? O que significa depender, né? E aí eu fiquei pensando, depender de Deus confronta a nossa própria natureza humana. Por que confronta? Porque o ser humano, ele tem a tendência a querer controlar, entendeu? A ter tudo na palma da mão, fazer tudo do jeito que eu quero. E quando você se conecta com Deus, você tem que abrir mão disso. Entender que não é você que está no comando, é Ele. É aprender a fazer o que Ele quer que você faça, aprender a sonhar os sonhos dele para você, ter o que Ele te dá. Então, você está disposto a fazer isso? É uma entrega muito grande, porque o nosso mundo hoje, você é o centro da sua vida. Você tem que fazer tudo o que tiver ao seu alcance para alcançar os seus objetivos, para ser o que você quer na vida e atingir o sucesso e a fama. Mas não é isso que Deus nos pede. Ele pede somente que a gente entregue. Dependa dele, né? Dele. Eu confesso que
Na minha transição, né, profissional também, estudos, a cabeça vai mudando. Tipo, vinha isso. Caramba, é pesado, né? Eu busco e eu estudo para não depender de nada, de ninguém, né? Você ser independente ali e tal, em todas as formas. Mas Deus pede que nós sejamos dependentes dele. Sempre que eu lia, viu? Tá, como é que é isso daí? Qual é esse nível de dependência? Aí você para analisar e realmente estudar. É essa parte do com tempo e sem pressa. Se você só lê e não para pensar nisso aqui, você vai, caramba, Deus quer que eu seja o quê? Um fantochezinho dele? Ele ficar fazendo o que quiser de mim? Não, mas ele quer que você siga o que ele tem para você. Até porque a Bíblia mesmo fala, né? Os sonhos dele são muito maiores do que os nossos próprios sonhos. E eu vejo isso assim na minha vida. É um testemunho muito forte meu esse. Eu, na faculdade, assim, eu já tinha a minha vida toda traçada no futuro, entendeu? E antes disso mesmo, eu sempre quis fazer direito. Na minha cabeça, eu sempre ia fazer direito. Fiz direito. Minha vida já estava toda planejada. Vou sair da faculdade, vou trabalhar no tribunal lá do estado do Pará, vou fazer concurso e tudo mais. Só que aí acabou acontecendo o quê? Deus me coloca uma pessoinha na minha vida chamada Pastor Luiz Augusto. E assim, bagunçou a minha mente inteira. E eu lutei muito com Deus, eu confesso. Que quando eu conheci Luiz Augusto e sabia o que a vida ministerial demandava de mim, eu lutei muito com Deus. Lutei muito. Senhor, é isso mesmo que tu quer que eu faça. Senhor, eu não quero casar com o pastor, Senhor, não quero. Mas aí ele foi, mas é isso que eu quero pra você. E Cala aqui a boca, estou. E aqui estou. E hoje eu entendo, assim, que os sonhos que ele tinha pra mim são muito maiores do que eu mesmo tinha. Tá em Caruaru, né? Cheio do gancho. Vamos seguindo. Quinta-feira. Quinta-feira, eu achei... Já deu spoiler da quinta, né? Vamos voltar pra quinta. Foi. Eu já falei do começo da quinta, vamos pro finalzinho agora. Mas eu achei legal que, assim, teve... Não sei qual foi a lição, mas desse trimestre ainda, ele deu alguns passos, deu, na verdade, 3 tipos de momentos com Deus. Foi naquela que falou sobre que a gente precisa ter um momento de manhã e um momento no final da tarde. Não sei se tu lembra. Eu lembro do culto Matutino e vespertino. Pronto. E ele deu 3 tipos ali. O que a gente podia fazer de manhã, o que a gente podia fazer de tardezinha. E aqui, ele deu mais algo que a gente pode fazer. Aqui falou, né? Como é que a gente pode fazer esse momento com Deus, assim, criar intimidade com Deus? Aí tá falando aqui, ó, lembre-se, o objetivo não é o tempo, que aqui o autor, né, tava falando sobre como é que a gente pode orar por uma noite inteira. Ele fez apenas por 1 hora. Tente orar por 1 hora, pelo menos. Aí falou, o objetivo não é o tempo, e sim desenvolver uma comunhão com Deus. Não importa quanto tempo você planeja estar com Deus, tente fazer isso dessa forma. Primeiro, comece o seu tempo com Deus convidando o Espírito Santo para se juntar a você. Segundo, abra a Bíblia, escolha um texto ou apenas alguns versículos ou mais. Aí você vai estudar ali, né? Ver qual é a ideia central da passagem, quem é que está falando, qual é o público-alvo. Existe alguma coisa que eu posso colocar em prática na minha vida? Existe alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? E terceiro, ore sobre o que você leu. Então, esses são alguns passos que a gente pode colocar aí em práticas para ter aí um melhor relacionamento com Deus. E uma coisa que eu gosto de colocar em mente quando eu vou orar é o seguinte: nada do que você não disser para Deus na oração não é que ele já saiba, sabe? Ele sabe de tudo. Tudo que você for falar para ele, ele já sabe a respeito de você. Você não precisa, né? Digamos assim, ficar com medo, omitir coisas, porque é isso que ele quer. Ele já sabe tudo o que acontece na sua vida, mas mesmo assim, ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você falar. Então, assim, não existe necessidade de omitir nada, porque quando a gente fala que oração é um conversar, é um abrir de coração para um amigo, é justamente isso, envolve sinceridade, envolve entrega. E quando você de fato coloca isso em mente, coloca em prática, ser sincero, abrir o coração, você vai ver que essa hora vai passar assim, Rapidão. né? Muito rápido. Muito rápido. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas
Eu participei de um evento uma vez que era pra gente fazer uma oração audível. Tipo, cada um se separava, era num chakra, né? Cada um se separava e você ia fazer sua oração falando com Deus. Eu demorei pra começar. Eu demorei pra começar. Normalmente eu faço oração em silêncio. É, em silêcio, mas você falar é diferente. diferente. Só que quando eu comecei, não, aí tipo, deu tempo, já? Mas como assim, já? A sensação foi tão boa justamente pelo que Milena falou. Deus, ele quer ouvir você falar. Ele sabe de tudo, né? Ele é onisciente, onipresente. Ele não só sabe como viu você fazendo tudo, mas ele quer ouvir de você. É tanto que Jesus chegava na pessoa e o que é que você quer que eu faça? O cara aleijado lá. O que é que você quer que eu faça? O cara cego. Ele queria ouvir da pessoa e do mesmo jeito ele quer ouvir da gente. Então, você não sabe como passar uma noite orando, comece devagar. Comece ali aos pouquinhos. Agora eu vou confessar, viu? Eu acho que eu teria dificuldade de fazer essa oração assim, porque Falando. oração é uma coisa assim muito pessoal. Pra Por mim, isso que eu até sabe? falei pra ele, normalmente é tipo assim, eu aqui, eu mas aqui não com tava, Deus. Mas não tava com ninguém, não. Vocês entenderam? Tipo assim, era uma chácara. Sozinho. Era, você ia Mas pra um lugar e ficava diferente. sozinho. Um dia, quando eu estiver sozinho dentro de casa, eu vou tentar. Eu fiquei isoladão, era tipo uma montanha. Eu fui lá pra cima, eu olhei assim, ninguém, olhei pra cá, ninguém. Beleza. Inclusive, nos cultos de família lá em casa, eu prefiro até que o Luiz ore. Eu falo assim, ora aí você, amor, você é pastor. Porque oração é uma coisa assim tão, sabe assim, uma conversa minha, um momento meu ali com Deus, que eu gosto de falar só eu e ele, que eu confesso que às vezes eu fico assim meio com vergonha ou com medo de orar em público. Inclusive, tem uma jovem lá na igreja da gente que, se colocar pra ela orar no púlpito, ela não ora. Aí eu falei, mas tu não ora em casa? Oro em casa, eu e Deus. Aqui, eu não oro. Eu falei, tudo bem, então. Aí, normalmente, quando colocava, tinha que subir uma pessoa com ela. Aí ela fazia o momento e a outra pessoa orava. São peculiaridades, né? Mas o seu momento com Deus tem que existir, né? Você com ele ali e tal, conversando. Eu peguei esse costume de orar, tipo... Não que eu venha firme nele, né? Mas eu achei muito bom. De orar 3 vezes por dia, depois de um evento que teve aqui e tal, a gente participou. O pastor Jurandir deu a proposta. E é muito legal quando você faz. Ah, aquele de 9, meu dia e Que a igreja 6. lá, a igreja voltou, mas muito tempo atrás o pastor tinha jogado, era o projeto Daniel, ó, 3 vezes por dia. E eu comecei. Vocês acreditam que, tipo, hoje em dia, por eu não estar fazendo, me pesa na mente, porque eu passei acho que 60, 90 dias naquele ciclo ali do todo dia, que hoje, caramba, não orei de meio dia ali, de 1 hora. Você sente falta. É criar o hábito. É simples assim. A gente tem que criar o hábito. Se você não tem, crie. Lohane, a conversa tá boa. Tá, mas tem que Mas acabar. depois já a quinta vai pra sexta. Foi que na oração a sexta, passou a sexta assim. que é a nossa convidada. Olha aí, ó. Pegou a referência. Peguei. Muito bem. E aí, Milena, o que você nos traz dessa lição aí com a sexta-feira? Já pra finalizar. Amigos, eu acho que essa lição traz pra gente a necessidade que nós temos de Deus. Independente do que você passa, da luta diária, da correria, você precisa do seu momento com Deus. Porque isso vai te dar energia para seguir em frente. Quando você, não sei vocês, mas quando eu começo o dia e já na pressão, e venho para o trabalho, e não sei o que, a gente me ligando do trabalho, eu já acordo com ligação, aconteceu o problema, e eu não busco a Deus, aquele dia se torna Ruim, né? pesado, Faltou ruim, alguma coisa, né? ruim. Mas quando eu acordo, leio minha Bíblia, faço minha oração, pode cair o mundo, eu tô em paz, entendeu? A música. É muito diferente, assim. Então, essa lição trouxe para mim, me relembrou, gostei muito, da importância que tem a gente buscar a Deus, reconhecer que nós somos falhos, somos imperfeitos e totalmente dependentes dele. Eu não posso ter a minha vida, o controle da minha vida, o curso da minha vida na minha mão. Quem tem é ele. Então, quanto mais cedo a gente aprender isso, mais cedo a gente vai buscar, vai se conectar com ele e vai aceitar que, de fato, é ele que controla a nossa vida. Amém. 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 E aí? Acho que ela finalizou com chave de ouro.
Mas pra fechar com chave de ouro mesmo... Aí Agora- a gente tem que ó, colocar em prática o que mas a gente viu. a gente viu que ela falou o quê também? Que a oração em público e tal, ela não gosta muito. Mas esse vai ser um momento de você quebrar paradigmas, que nem Jesus. Não, assim, eu tô fazendo um exercício, É. entendeu? Eu Só não tem- E ela Só vai tem abrir uma duas- exceção. Ela vai abrir uma exceção abrir nesse uma momento. Duas pessoas aqui presencial, né? E online não tem mais, mas Online tem um... tá tranquilo. Não vou falar, não. Vamos orar, né? Oremos. Oremos. Senhor, nosso amado Pai, nós te agradecemos por esses momentos tão preciosos que tivemos aqui. Nós reconhecemos, Senhor, que somos imperfeitos, que precisamos muito de Ti, precisamos melhorar o nosso relacionamento contigo, porque disso depende da nossa vida. Que o Senhor possa capacitar-nos, fazer-nos enxergar a Tua vontade para as nossas vidas. Queremos fazer somente aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos sonhar os Teus sonhos, porque os Teus sonhos são maiores e bem melhores que os nossos. Fica conosco, nos ajude, Pai, a Te enxergar como um verdadeiro amigo que está sempre disposto a nos abraçar, que está disposto a nos receber, nos dar o amor e também a capacidade de seguir em frente. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse aqui Laine, é contigo. não, é com você. Ah! Olha, veja só, você passou não sei quantas semanas sem vir, eu tava fazendo o seu papel. É o seu papel. É o seu papel. Não, de presentear. Normalmente é você, mas ele tá falando essas coisas Eu assim. tô na oportunidade e ela... Ezequiel, mas eu vou fazer. Vocês já sabem também o que é? É que eu vou falar a mesma fala que ele fala. Qual? O nosso convidado não sai de mãos vazias. É isso mesmo! Então, doutora Milena, tá aqui uma lembrança do Ai. nosso podcast. Não só do podcast. Amei. Ela também tem que lembrar da lição dessa semana. Isso. Sempre que você olhar pro Vou troféuzinho. sim, vou Coloque já em um local assim que você... Opa, não estudei a lição, como assim? Não lembrei. Vou estudar agora. Muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a você. E pra você aí, abençoado, que ainda não se inscreveu no canal, tem que se inscrever, né, Lorraine? Se inscrever e compartilhar também para todos. Ajuda a gente, tá? O Esse nosso projeto... canal tá bem movimentado agora, então Isso. a gente espera que vocês estejam com a gente também, juntos. E esse resumo é pra você, né? A gente tá fazendo isso pra ajudar você. Então, até semana que vem, até com a próxima lição, né? Falar com o próximo convidado, mas com a próxima lição também. Os dois, né? Valeu, pessoal! Tchau, tchau.